Bem, salve Maria Imaculada. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Vamos começar a nossa live. Hoje atrasamos um pouquinho, mas já vamos começar. E aí, Marcelo, salve Maria, seja bem-vindo. Hoje faremos uma meditação neste dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Falaremos um pouco sobre esta relação de Nossa Senhora de Fátima e prontamente a família, as crianças, que sinal é esse que Nossa Senhora realiza ao aparecer para algumas crianças. O pessoal está acostumado a gente começar às 9 em ponto, geralmente começamos às 9 em ponto, hoje atrasamos um pouco, devido a alguns problemas aqui técnicos, né? Mas vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração reparadora de Nossa Senhora de Fátima. Pedimos por todos os trajes e sacrilégios ocorridos contra o Sacratíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pedimos também por esta semana em que a renovação está fazendo uma semana com Maria. Pedimos que Nossa Senhora possa derramar muitas graças à renovação, mas a todos os movimentos da Igreja. Colocamos aqui a Igreja, as intenções do Santo Padre e o Papa, e as intenções que você pode colocar aqui ou posteriormente no seu coração. Ó Jesus, é por vosso amor pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Sacratíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Rezar a Nossa Senhora consagrando esta noite, pedindo que ela possa passar na frente de todas as coisas, pedindo que ela nos ajude nesta noite a podermos fazer a vontade de Deus. A vontade dela representa também a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, esta live, ela é dedicada não só a quem ama a Nossa Senhora, mas também a pais e educadores. Nós vamos falar um pouco sobre formação, sobre educação católica, elementos que são importantíssimos para a nossa fé. Acredito que essa live vai ser de suma importância para quem vai assistir, porque ela é uma live, eu acredito, muito especial. Ela vai colocar, nos abrir os olhos para algumas coisas, nos apresentar, podemos falar, um caminho para que a gente possa bem viver, né? Nós sabemos que neste dia nós comemoramos a aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, tá? Tem aqui uma lembrança que eu ganhei de uma pregação. Está aqui Nossa Senhora e os 3 pastorinhos, né, nos acompanhando. E a partir daí houve uma série de aparições que Nossa Senhora realizou através dessas 3 crianças,
E aqui é um fato importante perceber isso, né? Vou falar já já sobre isso. E o que é o mais interessante aqui é que essas aparições que vão acontecendo, elas representam um grande sinal. Entre eles, o grande milagre do sol, também que vai acontecer. Eu prontamente não vou fazer uma análise aqui sobre essas aparições, no sentido assim de todas as aparições. Prontamente vocês já devem ter visto muita coisa sobre isso hoje nas homilias. O padre Paulo Ricardo, né, eu acredito que fala muito melhor sobre esse assunto do que eu. O que eu vou fazer aqui é uma meditação pessoal sobre essas questões. Tá? Eu quero trazer uma reflexão que será muito importante para a gente. Para a gente pensar a nossa vida enquanto católico, enquanto pais de família, enquanto filhos, né? Aqueles que têm filhos ou pretendem ter filhos. Mesmo que você não tenha filhos, você, de certa forma, conhece as pessoas, aconselha. Então, de certa forma, na nossa vida cotidiana, a gente se encontra com pessoas que nos pedem conselhos. Ou até a gente pode se preparar também, para quem é solteiro aí, para esse itinerário. Começando o primeiro ponto aqui, um fato que me chama a atenção nas aparições de Nossa Senhora, fora os milagres, os tantos milagres nós poderíamos falar, em que aconteceram muitos milagres, a igreja atestou alguns milagres, mas ocorreram muito mais, se acontece em certa forma até hoje, é o fato de Nossa Senhora aparecer a 3 pastorinhos, a 3 crianças. Não é um fato isolado. Nossa Senhora também apareceu em Lourdes, a Bernadette sob Rose, né? Uma jovem. E aqui nós temos uma adolescente, nós temos 3 pastorinhos, 3 crianças. Né? Também apareceu em Garabandal, né, a 3 jovens, 3 adolescentes. Em outros locais apareceram para adultos, mas essas aparições me chamam muita atenção. Por quê? Porque Nossa Senhora escolhe as crianças. Escolheu nessas e outras aí com certeza deve ter, para aparecer às crianças. Essa é uma questão que nós devemos nos perguntar neste dia de Nossa Senhora de Fátima. Por que Nossa Senhora especificamente aparece às crianças? E é um fato importante aqui para nós pensarmos nisso. Tá? Nesse tempo em que, infelizmente, nós tivemos aqui, né, uma tragédia no Brasil, em que um jovem, ele, né, matou 2 professoras e acho que 3 crianças, se não me falha a memória. E a gente precisa pensar nisso. Como nós estamos cuidando de nossas crianças? É importante. Por que Nossa Senhora aparece a essas crianças? Nossa Senhora vem como uma mãe mesmo a instruir as crianças. As aparições são frutos disso. As várias aparições, a instrução que Nossa Senhora dá a elas é interessante, faz a gente pensar e repensar a nossa própria formação, a nossa própria educação e como nós direcionamos nossos filhos. E aqui cabe perceber que é importantíssimo. Na dinâmica da criação do mundo, você percebe que Deus termina a criação com a mulher, em Gênesis capítulo 1, finalzinho do capítulo 1 e o início do capítulo 2. Deus termina a obra da criação com a mulher. E prontamente, existe um fator que é interessante nessas questões, que é o próprio fato da mulher gerar vida. Esta fecundidade que acontece no ventre de uma mulher e que gera um outro ser, à imagem e semelhança de Deus. Quero já começar aqui fazer um ataque a algumas teorias, tá, que duvidam disso. Por exemplo, há algumas teorias que nos colocam no mesmo nível dos animais irracionais. Um cachorro, eu falava isso até para os meus alunos, né, dando aula de filosofia. Um cachorro, quando ele, né, coabita lá com a cadela, ele gera um outro cachorro que vai fazer as mesmas coisas que um cachorro faz. Isso se ele não for adestrado. Tá? O cachorro ele vive naquela dimensão da sua vida apenas. Uma mulher, quando se une ao seu esposo e engravida, gera vida de uma pessoa, aquele ser humano que está no ventre da mulher é um ser humano completamente diferente da mãe, que possui as nossas características. Eu tenho 5 filhos, né? 2 já a caminho do céu, o Davi, José, Maria Teresa e o Bento que está para nascer. Eles podem ter traços, né, até da minha personalidade, mas eles são pessoas distintas, diferentes.
Tá? Esse é um fator interessante, porque esse é o grande milagre da vida. E observe que, eu sempre falo sobre isso quando eu falo sobre Nossa Senhora, a serpente vai atacar justamente a mulher. Por quê? Porque é na mulher que vai existir a grande fonte da vida. E ela vai gerar homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. Automaticamente, com o pecado original, né, os filhos de Eva, eles são, vamos dizer assim, impactados com esta questão do pecado original. Vamos falar disso mais adiante com relação às crianças. Claro que nós vamos fazer também uma mistura aqui de teologia, algumas pitadas assim da psicologia, da filosofia e da logoterapia, né? Eu sou especialista em logoterapia na área da educação. E por isso nós vamos trazer algumas questões para você perceber que a reflexão bíblica, ela não foge a essas reflexões também humanas. Perceber que as aparições de Nossa Senhora de Fátima, elas falam muita coisa para todas as coisas do mundo. A fé da igreja não é uma coisa fechada apenas para um momento e um ato religioso. Ela é um ato da vida, da nossa existência. Tá? Estamos falando aqui da nossa existência. E é muito importante isso. E a serpente e os seus descendentes, e aqueles que são esses seus admiradores e até secretários, se utilizam e sabem disso. Tá? Uma coisa que é interessante, no dia 13 de maio das aparições de Nossa Senhora, há um documentário chamado Fátima, e ela vai falar que a primeira reação diante das aparições de Nossa Senhora de Fátima é o quê? A fundação da Milícia da Imaculada por São Maximiliano Maria Kolbe. Isso não é uma coincidência. Então, para nós, né, filhos de Kolbe, isso é muito importante. Faz parte da gente, primeiro por sermos, né, a Imaculada é o nosso ideal, o ideal de São Maximiliano Kolbe, faz parte do nosso carisma observar essas questões. E nós somos chamados hoje também a uma reação diante das estruturas que se colocam hoje no nosso mundo. Bem, Nossa Senhora, quando aparece, né, aos 3 pastorinhos, ela pede algumas coisas para eles. Se estiver faltando alguma coisa, vocês podem completar. Né? Eu coloquei aqui, primeiro ponto, a oração. Nossa Senhora pede para que aquelas crianças rezem. E uma pergunta que não quer calar. Como está a vida de oração dos nossos filhos? Quando eu falo vida de oração, não estou falando apenas um ato mecânico de oração. E aqui teríamos que aprofundar o que é a vida de oração. Tá? O que nossos filhos se dedicam, têm devoção, têm vida de oração. Nossos filhos têm uma devoção? Talvez a grande maioria dos que estão aqui não tem, ou nunca tiveram. E é importante isso. A vida de oração, porque é uma vida de diálogo com Deus. Lembrando que esta vida de diálogo só acontecerá se nós tivermos vida de oração, os pais. Tá? Ah, mas eu não sou pai. Bem, você tem um sobrinho, você tem um amigo que de certa forma, você tem alunos, se você é professor, ou você tem algum amigo, seja lá o que for, alguma criança que está também observando você. Então a vida de oração é importante. Nossa Senhora pede que aquelas crianças rezem. A oração do texto, uma oração simples, fácil de você memorizar, porque é diferente de gravar, porque se memoriza, aqui já estou falando sobre a educação. Hoje se fala tudo contra a memorização, né? Nós só memorizamos aquilo que amamos, ou memorizamos aquilo que é importante. Há um livro, é uma bagunça aqui os meus livros, né, do Setiange, na vida intelectual, que ele vai falar, ele dedica todo um capítulo à importância da memorização. Quando você memoriza essas palavras, que são, por exemplo, o Pai Nosso, a palavra de Jesus, ela não tem importância? É uma palavra poderosa. Ah, mas aparentemente você não vê os efeitos, mas ela tem um efeito espiritual fantástico. A palavra da Ave Maria é a saudação que saiu da boca do anjo, enviado por Deus. Então, quando nossos filhos rezam o Santo Terço, quando eles meditam, eles estão meditando as coisas celestes, que automaticamente abrirão a vida humana dele para as coisas terrestres e automaticamente os levará de volta ao céu. Fico muito feliz quando eu vejo o meu filho, ele reza o Benedictus, nós rezamos a liturgia das horas, e como ele gosta de rezar o Benedictus, como ele gosta de cantar os salmos.
nesse período então tem Pascal, que os salmos são mais fixos, e aí bonito a gente vê ele rezando ali, e como há uma ressonância na sua própria vida. Então, como nossos filhos estão rezando? Nossa Senhora pede que as crianças rezem. Nós motivamos nossos filhos a rezar, e lembre-se, motivar um filho a rezar significa que eu também rezo. E o que é rezar é também meditar. A palavra de Deus, por isso que o Santo Texto ele é uma meditação da vida de Jesus sobre o olhar de Nossa Senhora. E aqui nós podemos até falar de formação do imaginário, gente. Olha que beleza, que lindo, gente. No Santo Texto, ali o pai vai dizer como é que Nossa Senhora, naquele momento que o anjo entrou, ela viveu aquele momento. Quando o anjo entrou, imagine o anjo entrando em nossa casa, como entrou na casa de Nossa Senhora, o anjo que falou aquelas palavras tão bonitas para Nossa Senhora. Como ficou o coração de Nossa Senhora? Então são coisas que nós podemos trabalhar com nossos filhos. E que vai formar e forjar grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Uma outra coisa, Nossa Senhora pediu para eles penitência. Nossa, pedir penitência para crianças. Parece um absurdo, mas Nossa Senhora é um modelo de mãe e mestre. Ela pede penitência às crianças. Hoje nós percebemos quantas... Eu hoje dei aula e que me inspirou essa... Eu não ia fazer live hoje. O que me inspirou essa live foi um diálogo que eu tive com os meus alunos. Uma aluna afirmou que ela é dominada pelos instintos e que ela tem que viver pelos instintos. E que ela não deve controlar os impulsos. Gente, uma jovem quando fala isso pra você, você percebe o quanto ela precisa de uma vida de penitência. Claro que eu não estou falando aqui que as crianças devam fazer uma penitência talvez tão rigorosa. E os 3 pastorinhos faziam penitências rigorosas. E eram crianças. Michele está aqui, vai falar alguma coisa. Não, que ela fala também para Francisco, né? Ele precisava rezar muitos textos para ele poder ir para o céu. Sim, tá lembrando, né? Que Nossa Senhora falou para Francisco que ele tinha que rezar muitos textos, né, para ir para o céu. Ele pergunta a ela se ele ia para o céu, né? Essa é a grande questão. Nossos filhos desejam o céu ou eles nem sabem que o céu existe, ou só conhecem o céu atmosférico. Essa é uma questão importante. Nós falamos do céu para nossos filhos. A penitência vai fazer com que nossos filhos controlem os seus instintos, reordene as suas paixões. É importante conhecer sobre isso. Quero até já aqui fazer um merchandising. Nós vamos preparar um curso sobre educação. Algumas pessoas têm pedido para a gente, né? Nós temos uma experiência de formação, né, às segundas-feiras, 8h30 pelo Google Meet. Quem quiser participar é aberto, né? Nós trazemos muito essa vertente da teologia, da filosofia, da mariologia de São Maximiliano Kolbe na educação, para a educação. Então nós estamos pensando aí, para o próximo semestre, começar um curso sobre isso. Também sobre a teologia do corpo. O Rafael está aqui esperando você, viu, Rafael? Para a gente começar as gravações, tá? Mas vamos lá. Então essa é uma questão importante. Observar essas questões da penitência. Nossos filhos não buscam vencer as suas paixões. Eles têm paixões, vamos falar sobre isso já já. Eles possuem pecado original. Por isso Nossa Senhora também pede aos pastorios conversão. Nossos filhos não são anjinhos. Nossos filhos possuem pecado original. Nesse instante aqui mesmo, a Teresa estava aqui, nossa, né, gritando. Enfim. E vamos falar sobre isso também, sobre essas questões. E a criança ela tem pecado original. Oh, que beleza, que bom, Marcelo. Sabe? Isso é bom, isso é bom. A criança ela possui pecado original. A criança ela também possui essas concupiscências. Vamos falar sobre isso mais profundamente no curso, tá? Ela possui as concupiscências, que são as inclinações que ela possui, né? Nós somos batizados, retiramos aqui aquela raiz do pecado, aquela raiz do pecado original, mas ficam as concupiscências, que são nossas fraquezas. E a criança precisa aprender a dominar-se. Precisa dominar os seus instintos. Aprender a dominar. Mas ela não aprende isso sozinha, que é o grande problema da nossa educação hoje. Tá? Porque, observe, nossos filhos, eu vejo isso talvez pelos os meus alunos, eles não conseguem primeiro identificar o mal, vamos falar sobre isso mais adiante, e eles não conseguem resistir às tentações, porque não foi ensinado. Porque talvez nós também não somos pessoas que vivemos esta luta contra o mal.
Talvez nós somos pessoas de penitência, nós somos pessoas... Por exemplo, amanhã aqui ninguém come carne aqui em casa. As crianças não comem carne. Come sardinha, o peixe e come ovo. Claro que Michele está grávida, não deixa de almoçar, ela está dispensada da penitência, né? Mas nós, na hora do almoço, não comemos carne. Na sexta-feira, não comemos carne. Fora uma ou outra ocasião em que existe uma festa litúrgica, ou às vezes assim está na casa da minha mãe, esquece e acaba acontecendo, mas na nossa rotina nós não comemos. E as crianças já sabem disso. Depois nós vamos fazer o que para eles? Dar esta consciência da fé, da penitência, pedir que a gente que reze neste dia. Você vai introduzindo os filhos na vida espiritual. Isso é de suma importância. Isso independe da sua condição social. Os 3 pastorios eram crianças pobres. Nós temos hoje, pelas ideologias, uma mentalidade de que crianças, porque são pobres, são simples, elas têm que ser tratadas como coitadinhas. E não é isso, gente. Não é isso. Tá? Essa é uma questão importante. E Nossa Senhora chama essas três crianças a uma vida de oração, a uma vida de penitência e de conversão. Algo que deveria ser uma premissa também nos nós adultos. Bem, esse foi o segundo ponto. O quarto ponto, que é um ponto mais denso, nós vamos falar sobre a questão da formação da criança. Né? Como eu falei, as crianças elas possuem, né, aqui falando um pouco sobre a educação, eu vou falar sobre a minha experiência. Então, eu filho de 2 anos que é inteligentíssima, como o meu filho, né, de 8, Davi também, mas temperamental. Entenda, a criança, ela, quando é muito jovem, né, ela tem ali, na sua formação, ela está no período em que as paixões são muito altas. Né? As paixões gritam nas crianças. A criança está mais voltada para as paixões. Tá? E está formando a sua... Está formando, não. Ela está aprimorando a sua inteligência. Não é formando no bom sentido, que a gente não conhece bem a palavra formação. Para não confundir com o evolucionismo. De que a criança não é nada e se torna alguma coisa. Não é um ser humano e se torna depois um ser humano. Já falei sobre isso no início da live, tá? A criança tem toda a potência, que é a linguagem da filosofia, né? Ali de conhecimento, da inteligência. Ela possui inteligência que precisa ser aprimorada. E por isso o papel da educação é importante. Porque a criança até então, nesse momento, ela está ali nas questões mais irascíveis, nas questões mais das paixões. Por isso a criança é tão carente, por isso que a criança faz tanta birra. E aí ela precisa do elemento externo dos pais. E aqui Edith Stein trabalha bem isso, né? Santa Benedita da Cruz, ela tem um livro sobre educação e formação da personalidade que é fantástico. Ele vai entrar também no nosso curso como uma das obras, né? Que ele vai falar sobre essa influência que a educação quer dizer exducere, tirar, né? Colocar para fora cada vez mais a inteligência, a consciência chegar à idade da razão. E olha que interessante, Nossa Senhora aparece para crianças para educar, reordenar a vida daquelas 3 crianças. Automaticamente, a vida de todo ser, toda criança está nas nossas mãos. Então a criança está ali, né, nos apetites, né, também chamamos de apetites das paixões. E esse é um período muito importante para a educação, porém também muito perigoso para as outras coisas. Há um livro que eu gosto muito, que é o Tratado de Ascética e Mística, do Tanqueray, que ele vai dizer assim no parágrafo 55. Ele vai dizer assim: a vida é, pois, uma luta. Porquanto as pessoas, né, as nossas faculdades inferiores, que são os instintos, lançam-se com ardor para o prazer, enquanto as faculdades superiores tendem para o bem honesto. Então aqui a formação da criança, a formação moral da criança é importantíssima. Por isso o pai tem que educar, o pai tem que também repreender. Nossa Senhora aqui ela repreendeu o Francisco, falou que precisa rezar muitos textos, precisa se converter. E você tem que apresentar o bem à criança, apresentar coisas boas à criança, para que ela vá formando e vá caminhando para as faculdades superiores. Isso é importante. Nossa Senhora oferece o que para as crianças? Primeiramente a vida de oração, o céu, que é o melhor, a vida religiosa, que vai ordenar toda a nossa vida humana.
Continua aqui o Tanqueray. Ora, entre esses dois bens há muitas vezes conflito. O que nos agrada, o que nos é ou menos nos parece útil. Nem sempre é moralmente bom. É necessário, pois, que a razão para fazer reinar a ordem combata as tendências contrárias e triunfe. Nossa Senhora pede penitência às crianças, pede conversão e pede a graça, a vida de oração. Nós precisamos fazer isso aos nossos filhos. Mostrar que os nossos filhos estão errados, corrigir os erros dos filhos. Tá? Eu vou mostrar aqui uma série de livros que tem na nossa livraria Kolbe. Nós temos uma livraria de livros católicos, tá? Você pode acessar aí, tem uma página no Instagram, Livraria Kolbe. Nós temos muitos bons livros aqui para vocês, tá? E aqui os livros nos ajudam muito, né? São como mestres também. Ele fala que é necessária a razão que triunfe contra as obras da carne. Né? E aqui é importantíssimo. Eu não sei o que fazer. Os livros nos ajudam, tá? Eu vou, no final dessa parte aqui que eu estou trabalhando com vocês, eu vou falar dos livros. Uma outra coisa, nossos filhos têm acesso a muitas coisas, gente. Acesso a muito conteúdo sexual. É uma carga de sexualidade muito forte sobre nossos filhos. Nossos filhos desde cedo já se vestem de forma muito sensual. Isso está formando a personalidade deles. Nossos filhos já são apresentados a todo tipo de música que não presta, de programas que não prestam, de uma alta carga de sexualidade, de sensualismo, que só vai aumentar as paixões. Talvez é porque nós, pais, também damos acesso a isso a eles. Nós precisamos nos controlar também, nos converter. Se você enxerta pela formação do imaginário, a formação do seu filho dessas coisas, ele vai se tornar essas coisas. E quando eles estiverem com seus amigos, eles nunca serão sinal de contradição. Que a gente acha que nossos filhos, assim, né? Eles têm que ser igual a todo mundo. Porque os amiguinhos não fazem. É uma oportunidade para dizer, você não precisa ser igual a ninguém. Você tem que ser realmente você, diferente. Nossos filhos não têm o parâmetro moral de identificar que uma coisa, esse sensualismo nas músicas só denigra a imagem da mulher. Só faz com que os nossos filhos homens cresçam olhando as mulheres como algo a ser devorado. Está aí a formação dos nossos filhos. Um acesso a muitos estímulos, principalmente os estímulos eletrônicos. Eu vejo crianças hoje o tempo inteiro jogando esse bendito do Free Fire. Hoje eu pergunto aos meus alunos o que é que eles querem ser. Eles querem ser, quando crescer, jogador profissional de Free Fire. Tem algo contra isso? Totalmente não, mas aí, gente, observe esta mudança. E aí começam a ver aqueles falsos educadores. Temos que estar atento às mudanças do novo. A professora Olinda estava fazendo uma série de lives e ela falou uma coisa que eu achei fantástica. Como é que eu vou aderir a um novo que não foi experimentado? Eu prefiro um antigo que já foi testado, você já sabe que deu certo ou não. Essa mentalidade futurista, essa mentalidade progressista, modernista, que só tem acabado com a vida dos nossos filhos. Muitos estímulos. As crianças não têm mais tempo para ler. As crianças não têm mais paciência para ouvir uma música. Não têm paciência para fazer silêncio. Eu fiz uma experiência com uma música, né? Que eles tinham que ouvir a música em inglês, legendada, para captar os sentidos da música. Eles nem olharam a letra. E eu dizia para eles, se vocês não conseguem parar para escutar uma música, não escutam o seu próprio coração. Não conseguem olhar para dentro de si mesmo, não conseguem perceber seus pecados, suas falhas, para poder se corrigir como filho, como estudante. E não conseguem automaticamente olhar o outro. Se tornarão crianças egoístas. Mas nós precisamos estimular nossos filhos às coisas boas. O que Nossa Senhora apresenta aos pastorinhos. Hoje, a grande gama de violência sexual que as crianças estão sofrendo hoje, tantos casos de agressões, temos o caso do garotinho que morreu, né, foi agredido, né, pelo namorado da mãe, né, tantas crianças aí que têm sendo abusadas sexualmente, mas nós somos aqueles que levantamos a bandeira contra a pedofilia, mas somos aqueles que às vezes ligam o nosso celular para ouvir um cara cantando música para pegar as novinhas.
Nossa Senhora pede penitência. Nossa Senhora pede hoje conversão pelos nossos filhos, pelos futuros santos da igreja. E a gente acha que é tudo muito normal. As crianças têm vivido hoje em uma libertinagem. Não respeitam os pais. Não respeitam. Vivem ou porque elas são centro. Não tem limites. Hoje a gente vê na educação, a criança é o centro da educação. Como se a criança pudesse aprender sozinha. E agora o professor é um mediador. É um bobo da corte, tem que ficar fazendo malabarismo para a criança ter que prestar atenção e aprender. A criança não tem mais a responsabilidade de ter que assistir uma aula. A criança não tem mais a responsabilidade de ter que sentar para rezar, para assistir uma missa, para rezar um terço. Claro, dentro das medidas de faixa etária de idade, nós precisamos introduzir nossos filhos. Quando uma criança senta para rezar uma dezena, ela tem que sentar, ela tem que prestar atenção, ela deve pronunciar as palavras, e hoje não. Nossas crianças são como pequenos reizinhos, né, dentro de casa que mandam em tudo. E a gente não pode falar nada. Então nós precisamos, Nossa Senhora nos chama hoje a resgatar nossos filhos. Eu vejo nessa mensagem de Fátima isso hoje. Nossa Senhora diz assim: eu estou atrás dos seus filhos. Segue-me. Nossa Senhora, né, o menino Jesus, né, o quinto mistério do terço, né, é gozoso. Nossa Senhora vai atrás de Jesus. Encontra ele no templo, com os doutores da lei falando. Por quê? Porque ele era ensinado em casa. Ele era ensinado em casa. Que bonito isso. E as pessoas estavam maravilhadas, né? Mas qual é a solução para isso, tá? Eu vou apresentar algo aqui muito bacana. Eu tenho um livro que eu gosto muito desse livro, chamado A Formação da Personalidade, do padre Leonel Franca. O Centro Dom Bosco fez uma live maravilhosa sobre ele, eu fiquei muito feliz. E ele vai falar sobre a questão da formação. O que é formação? A formação ela vai estar ligada à palavra cultura, cultivar. Nós vamos cultivar a terra fértil do coração dos nossos filhos com as coisas do alto. E com os bons valores humanos. É o que Nossa Senhora faz com os 3 pastorinhos. Apresenta às crianças uma boa formação. Apresenta às crianças bons valores. E nós precisamos fazer isso. Para isso fomos chamados enquanto pais. E ele vai falar que a palavra formação também está ligada à palavra cultura. E ele trabalha todo um livro falando sobre a educação, a importância da educação católica, como foi esse processo de mudança educacional que tem tentado retirar Deus da vida da escola, Deus da vida dos nossos filhos. E ele vai dizer assim nesta parte sobre a formação. Também deixai aqui todas as virtualidades em estado obscuro ou negativo, ou seja, se você não educa os seus filhos, ou não deixa que as virtudes dos seus filhos cresçam, eles se tornarão bárbaros e selvagens. Nós precisamos acreditar na boa formação. Então nós precisamos formar nossos filhos. Dar atenção a eles. Hoje, uma coisa muito bacana é o homeschooling. O homeschooling tem sido uma grande luz para as famílias. E aqui, claro, eu disse que ia apresentar algumas obras. Algumas delas nós temos aqui na Livraria Kolbe, tá? Um livro importante para pais, não? Razões para Crer, do Dr. Scott Hahn. A luz está um pouco aqui em cima, mas acho que dá para perceber aqui. Esses livros tem na Livraria Kolbe. Corrija seu filho, a formação do homem, do Monsenhor Álvaro Negromonte, outro livro muito bom. A igreja, eu quero mostrar que a igreja tem muitas obras fantásticas. A gente fica atrás de tanta bobagem aí, gente, dos curandeiros aí da psicologia, da motivação, e tem tanta coisa bacana na igreja. Educação dos filhos, a missão dos pais educadores, livros fantásticos. São livros que eu utilizo, nós utilizamos, nós lemos, rezamos, utilizamos nas formações, às segundas-feiras. Esse é outro livro fantástico, da Vanglória e Educação dos Filhos. Esses livros tem lá na Livraria Kolbe, vocês podem acessar. Tá? A Educação dos Filhos, Conselho dos Santos,
né? Santo Antônio Maria Claret, Santa Teresa d'Ávila e São João Crisóstomo. O Conselho dos Santos para os Filhos. O Sr. Felipe Neri fala muito deste livro, né? A Educação da Vontade, um livro fantástico, muito bom. Vai estar no nosso curso sobre educação também, essa referência. Este livro aqui eu acho maravilhoso para trabalhar as questões da conversão dos filhos, né? Um Olhar que Cura, do padre Paulo Ricardo, trabalhando aqui as questões dos 7 pecados capitais. E acima de tudo, este excelente livro, o Homeschooling Católico. Independente se você faz ou não homeschooling, é um livro que tem muitas boas referências sobre família, sobre educação familiar, a função da família na educação. É um livro que assim nos impactou muito. Tá? Não tem ele mais físico, não. Não tem mais físico esse livro, infelizmente. Né? Ó, a Michelle tem a obrigação aqui, já estão pedindo ela para ela fazer uma live sobre este livro. E quem leu melhor este livro com profundidade foi ela. Bem, nós falamos sobre as aparições de Nossa Senhora para as crianças. Falamos dos pedidos de Nossa Senhora para aquelas 3 pastorinhos. Falamos sobre a questão da criança e a formação da criança. Nossa Senhora é formadora, né? Deve ser formadora dos nossos filhos. E vamos falar sobre a luta contra a família. Nossa Senhora fala em Fátima que a última luta do demônio é contra a família. Essencialmente contra a família. E aqui é interessante uma questão, né? Nós temos esses fatos que têm acontecido aí nesses tempos, né? Da questão dessa apostasia, infelizmente, de algumas pessoas de dentro da própria igreja. A gente não deve ficar, meu Deus, e agora? Não, nós devemos reforçar as bases, tá? Isso não é novo, gente. Eu vou trazer algumas referências aqui, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Nós temos as questões do idealismo que está aí, o marxismo, que tem tentado. Há um livro chamado do Frederick Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que Marx escreve esse livro, e ele vai ali, né, fazer esse livro, e ele vai trazer um modelo de família. E ele vai fazer toda uma elaboração contra a família cristã. Tá? A família é o grande inimigo das ideologias, é o grande inimigo do demônio. Então nós precisamos, quanto mais nós reforçamos a vida de família, temos aqui o Mauro, que trabalha com as equipes de Nossa Senhora, eu acompanho, tenho visto assim, né, as fotos. É um trabalho excelente, nós temos que rezar por esses trabalhos, que esses trabalhos frutifiquem. Eu vejo as meditações que eles têm feito semanais com os grupos. Esse é o trabalho, reforçar as bases da família. E existe, hoje está na moda a questão do feminismo, um livro chamado A Dialética do Sexo. São 2 tomos, o livro, da Sulamit Firestone. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou ler aqui. Aqui eu tenho que ler para você ver os absurdos que esta mulher escreveu e que está tentando ser implantado no nosso mundo, no nosso país. Contra a igreja, contra a família. Ela vai falar o seguinte, abre aspas, vimos como as mulheres no plano biológico são diferenciadas dos homens. E no plano cultural são diferenciadas do humano. E no plano cultural são diferenciadas do humano. A natureza produziu a desigualdade fundamental. Metade da raça humana deve nutrir e educar as crianças de toda a raça, que foi mais tarde consolidada e institucionalizada em benefício dos homens. Ela está dizendo que a maternidade de uma mulher, a mulher que tem que amamentar um filho, isso é uma desigualdade, isso é um fato de inferioridade em relação aos homens. Os homens têm um privilégio por não amamentar, causando aqui uma revolução sexual, né? Uma luta entre homens e mulheres. São João Paulo II se posicionou muito bem contra isso no documento Mulheres Dignitatis, ou seja, a vocação da mulher, esse documento aqui, que é uma referência importantíssima para a família e para mulheres. Tá? Continua. A reprodução da espécie custa muito às mulheres, não só emocional, psicológica e culturalmente, como também em termos estritamente materiais. Saiu no domingo passado uma mulher que criou um movimento chamado Mães que... como é que é o nome do movimento, Pacheco? Mães que se arrependeram... Mães arrependidas. É um movimento de mães que se arrependeram de ter filhos. E ela diz que ama mais a gata que ela tem do que a filha de 10 anos. E ela vai ensinar a filha a viver contra essa estrutura da maternidade. As referências dessa mulher estão onde? Está aqui.
ela vai dizer assim, ainda a Sulamit Firestone, nós precisamos libertar as mulheres da tirania da sua biologia reprodutora, ou seja, a mulher ser mãe é uma tirania. A destruição do papel da nutrição e da educação das crianças entre a sociedade. Por que Nossa Senhora aparece aos 3 pastorinhos contra essas estruturas? E ela vai falar que o comunismo vai espalhar o seu mal no mundo. Nós temos um fato que foi falado, dito no domingo, e que tem uma origem lá atrás. Repito, libertar as mulheres da sua biologia reprodutora e libertar do papel de amamentação, da nutrição. Assim, continua, libertar as mulheres da sua biologia significa ameaçar a unidade social, que está organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, a família. Nossa segunda exigência surgirá também com uma contestação básica, a família, desta vez com uma unidade econômica. Claro que eles não vão colocar essas coisas desta forma como estão escritas aqui, mas a base do que está acontecendo hoje, nas novelas, nas músicas, nos discursos, é isso. Uma desconstrução da mulher. É um ataque às crianças. O sinal que Nossa Senhora dá neste dia 13 de maio de acolher as crianças como mulher é um sinal do resgate do feminino. Continua ainda este horror, esta bestialidade que é este livro. Liberdade para todas as mulheres e crianças usarem a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. E ela vai falar aqui, resumindo, eu vou fazer um resumo aqui por conta do tempo da live, que as crianças devem ser motivadas a fazer experiências sexuais com crianças do seu mesmo tamanho, devem começar a fazer sexo cedo. Lembra que eu falei dos apetites, das paixões? E inclusive ela coloca aqui que as crianças devem fazer a experiência do sexo com seus pais. Ou seja, ela está falando que a pedofilia é algo natural. Ela fala que precisamos quebrar o tabu do sexo. Nós somos pessoas talvez muito desavisadas. Essas coisas são ditas na universidade. Essas coisas estão formando nossos jovens. Na verdade, não formando, estão deformando nossos jovens. Mas essa deformação acontece por quê? Porque as nossas famílias não estão vivendo a verdade da fé. Não estão meditando o verdadeiro conceito de família. Homem e mulher os criou. Porque a gente não conhece. Olha só, São João Paulo II fala, carta para as famílias. São João Paulo II. Evangelho Vitae. Carta, documentos para famílias. Sexualidade humana, verdade e significado. Olhe quantos documentos da igreja. Humanae Vitae. Sobre a regulação da natalidade. Papa Francisco lançou Amoris Laetitia, sobre o amor da família. A missão da família cristã no mundo de hoje, São João Paulo II. Olhe quantas referências nós temos de livros que nós não conhecemos. Por isso estamos perdendo a batalha. Um outro livro fantástico que tem na nossa livraria Kobe aqui, Escalando a Montanha do Casamento. Esse livro é fantástico, é um livro que conta a história do matrimônio e na outra parte ela está dividida em orientações para famílias, como dialogar com a esposa. É um livro fantástico, gente. É um manual aqui para você fazer um retiro. E esse livro, Sede Fecundos, do venerável Padre Léo, né? Saudoso Padre Léo. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Esse dia 13 de maio é um alerta para nós. Existe uma carta do Papa Pio X, chamada Chebonimes, que ele vai falar sobre isso. Das almas que precisam conhecer a palavra de Deus e que têm sido lançadas no inferno. Nossa Senhora mostrou o inferno para esses três pastores. Tem até uma imagem aí que circula no Instagram, nas redes sociais. Os 3 pastorinhos, quando eles contemplam o inferno. Nossa Senhora mostra para ele o inferno. São João Bosco, Deus mostrou a ele o céu, o inferno e o purgatório. E ele viu muitos daqueles jovens que estavam com eles ali que foram para o inferno.
Nós temos um arsenal de livros, um arsenal de livros maravilhosos, de manuais para a igreja. Meus irmãos, nós temos aqui no nosso canal dos Filhos de Coube lives que nós fizemos para homens, para famílias. Quase todas as nossas lives aqui é sobre família. Pode acessar aqui as lives que estão aqui no IGTV ou no YouTube. Tem muitas lives aqui para famílias, muitas coisas que nós estudamos, que nós procuramos viver e rezar. Nossa Senhora não mostrou, não demonstrou para aquelas crianças o inferno à toa, mostrou para que elas pudessem evitar o mal, buscar o céu. E hoje nós não apresentamos o céu a nossos filhos. Estamos deixando que eles vivam na lama dos porcos. Estamos achando isso bonito. E Nossa Senhora pede aqueles 3 pastorinhos: oração, penitência e conversão. Segredos de Fátima, que é um assunto que todo mundo gosta muito de se debruçar sobre eles, estão aí. Não vou fazer aqui uma exposição deles porque não tenho um conhecimento profundo deles. E também há muitas teorias sobre esses segredos. Mas o que eu posso falar, referente à formação dos filhos, é que nós precisamos preparar nossos filhos para o futuro. Nossa Senhora veio ali para preparar aquelas crianças para o céu, para as coisas que iriam acontecer. Ainda disse para as crianças, que elas iam sofrer muito, mas que elas confiassem em Nossa Senhora. Hoje é um alerta para nós. Nós precisamos, nossos filhos hoje, a gente tem aquela tendência: não, meu filho não pode sofrer. Meu filho está naquela redoma. A família Kolbe, nós estamos falando muito sobre isso nas formações, né? Como a mãe de São Maximiliano educava a ponto de dar uma sova em São Maximiliano. Isso é uma coisa que não ficou traumatizado não, gente. Hoje tudo é trauma, né? Por causa do Freud, né? E São Maximiliano tem um fato que eu acho muito bonito, esse fato. São Maximiliano está brincando e a mãe dele falou: você tem tal horário para chegar, ó. Virtude da ordem. E aí São Maximiliano passa do horário. E quando ele está voltando, ele fala para os coleguinhas dele: reze uma Ave Maria por mim para minha mãe não me castigar. Olha que bonito, gente. A família Kolbe, a família de São Maximiliano Kolbe gerou para nós um santo. Foi forjada onde? Na sua casa. Nos valores cristãos, aos pés de Nossa Senhora de Kesterchow, acho que é assim que se pronuncia. Numa devoção, no amor à pátria e no amor aos valores. E naquele local, aos 8 anos, São Maximiliano recebe também a visita de Nossa Senhora. A vocação de São Maximiliano, ele recebe, Nossa Senhora propõe as 2 coroas para ele e está lá. E a primeira reação a Fátima é a fundação da Milícia da Imaculada. Então, meus irmãos, que Nossa Senhora de Fátima nos ajude hoje a, como ela, pedir. Aqui tem uma live também sobre Nossa Senhora, exemplo de mãe educadora. Vale a pena conferir esta live também. Nos ajude a, como ela, que educou Jesus, ensinou Jesus a caminhar, ensinou as palavras que nos tocam até hoje, ensinou Jesus, educou Jesus, possa nos ajudar hoje, nos ajudar a bem educar nossos filhos. Nós pedimos nesta oração de consagração, coloque agora no seu coração, você que é pai, abençoe os teus filhos. Peça agora pelos seus filhos, pelos seus filhos, seus vizinhos, filhos, seus amigos. Peça agora, com esta oração de consagração e com esta Ave Maria, nós possamos pedir a Nossa Senhora hoje de Fátima que nos ajude a nos converter, a ser bons pais e gerar para o mundo filhos que sejam grandes santos, grandes santos, grandes santos. E pedimos também por todas as crianças que sofrem, todas as crianças hoje abandonadas também, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser,
para que disponhar de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a vocês por estarem aqui, por entrarem nesta live. Compartilhe essa live para outras pessoas se você achou que foi importante. Nós temos um grupo de formação, Cláudia, queremos você de volta, viu, para o grupo, hein? Volta para o grupo, Cláudia. Né? Temos um grupo de formação toda segunda-feira às 8h30, né? Às 8h30 da noite. Todos são convidados, é pelo Google Meet. Só você deixar o seu número aqui de celular no direct, eu coloco você no grupo. Nós fazemos um grupo de formação, de educação, meditando a palavra de Deus, a teologia, a educação católica. E nós temos os exercícios espirituais que nós fazemos todos os dias, meditações, discussões sobre educação, sobre a fé, todos os dias no nosso grupo. E buscamos juntos tentar crescendo nesta vida de fé. Está chamado a isso. Também nós temos nossas redes sociais, né, aqui o Instagram, o nosso YouTube, os Filhos de Kolbe. Nós desejamos aí fazer muitas coisas para o reino de Deus. Reze pela gente, reze pela nossa vocação de família. E eu que agradeço, Marcelo, pela sua presença, viu? Agradeço mesmo imensamente. Estamos aí formando outras pessoas para poder propagar o perfume da Imaculada. Ok? Quero agradecer a vocês mais uma vez. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Salve Maria!